Meu cônjuge não é convertido. Posso me separar? É comum entre casais um se converter ao Evangelho de Jesus Cristo e o outro não. Quando isso acontece, o casamento se torna um jugo desigual. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14, ensina aos cristãos que conhecem a Deus a não fazer sociedade com pessoas que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sociedade no casamento é jugo para a vida inteira. A pergunta é: no caso de o casamento se tornar jugo desigual porque um dos cônjuges se converte ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o outro não, a separação conjugal justifica? A Bíblia não valida separação conjugal, ainda que seja por jugo desigual, porque um dos cônjuges se converte ao Evangelho de Jesus Cristo e o outro não. O que Deus uniu, não existe separação, mesmo se for porque um dos cônjuges se converte ao Evangelho. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 6. Jesus Cristo ensina que não existe divórcio. O que Deus uniu, não separe o homem. E o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. Aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido e que o marido não deixe a mulher. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 32, Jesus Cristo também ensina que se o marido se separa da sua esposa, a não ser que ela tenha cometido imoralidade sexual, expõe ela a tornar-se adúltera e o homem que se casar com ela a tornar-se adúltero também. E em Mateus, capítulo 19, verso 9, ensina que se o marido se separa da sua esposa sem que ela tenha cometido imoralidade sexual e, em seguida, se casa com outra mulher, comete adultério com a mulher que se casou. Estes dois textos ensinam que em separação conjugal e novo casamento, todos, tanto os cônjuges separados quanto os que se casarem com eles, se tornam adúlteros. Jesus ensina que o marido estará livre de adultério e quem se casar com ele também, somente se a separação acontecer por ter a esposa dele cometido imoralidade sexual. Eu tenho toda segurança em afirmar que o ensino de Jesus Cristo também se aplica ao marido que comete imoralidade sexual. Jesus Cristo deixa bem claro que nada justifica a separação conjugal, a não ser o lado que sofre infidelidade do cônjuge praticando relação sexual fora do casamento. Para a sociedade moderna, essa sociedade atual que não tem o conhecimento de Deus, para ela não existe imoralidade sexual. Para ela, tudo é permitido. Isso é parte de um plano para resetar a humanidade e fazer surgir uma nova humanidade, uma nova sociedade sem regras e sem padrão de moralidade divina. Os cristãos que conhecem a Deus seguiam pela Bíblia a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensina duas coisas sobre o casamento em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, dos versos 10 ao 16. Inspirado nos mesmos ensinos de Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento, ele ensina. Primeiro, no verso 10, o apóstolo Paulo ensina: aos casados, mando,
não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido e que o marido não se separe, não deixe a sua mulher. Paulo aqui ensina o que está escrito lá em Gênesis, bem no início da criação, e o que também Jesus ensinou. Paulo ensina a mesma coisa. Segundo lugar, Paulo diz: se porém se apartar, e fique sem se casar, o que se reconcilie com o marido. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: se quiserem se separar, tudo bem, se separem, mas não podem contrair um novo casamento. Fique sem se casar. Ou então, se reconcilie com o marido. Depois, o apóstolo Paulo passa a ensinar no caso em que um dos cônjuges se converte ao evangelho de Jesus Cristo. Ele ensina, pelo menos, sobre 4 pontos importantíssimos. O primeiro ponto: se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em continuar casado com ele, não o deixe. E se alguma mulher, alguma irmã, tem marido descrente e ele consente em continuar casado com ela, não o deixe. 1 Coríntios 7:12. Então, se houver consentimento por parte daquele que não é convertido, que continue casado, por parte do irmão que é convertido, ou por parte da irmã que é convertida, não tem problema, né? Continuar casado, mesmo um não sendo convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. O segundo ponto: tenho que me separar porque o casamento desta forma é profano. Um sendo convertido e o outro não, o casamento é profano. O apóstolo Paulo ensina que não é profano. O descrente, o marido descrente, o marido que não é convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, é santificado pela mulher convertida. E a mulher descrente, não convertida ao Evangelho do nosso Senhor, é santificada pelo marido convertido. De outra sorte, ensina o apóstolo Paulo, os filhos do casal seriam imundos, mas não são imundos neste caso, são santos. Ele ensina isto no capítulo 7, verso 14. E o terceiro ponto é: mas se o cônjuge descrente quiser se separar, ensina o apóstolo Paulo, que se separe, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. 1 Coríntios 7 e o verso 15. Ou seja, não insista se o seu cônjuge não convertido ao Evangelho de Jesus Cristo quer se separar de você. Não insista. Deixe ir embora em paz. O apóstolo Paulo também ensina algo importantíssimo neste verso 15. Neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Ou seja, neste caso específico, em que um dos cônjuges se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, o marido cristão ou a esposa cristã não está sujeito a continuar morando, a continuar o casamento com o cônjuge não cristão. A palavra usada para servidão é dodoulotai, que quer dizer escravidão. Paulo traduz exatamente o que é o casamento como instituição de Deus desde o começo do mundo. Os cônjuges são escravos do casamento e o casamento é senhor dos cônjuges. Não se trata da esposa ser oprimida pelo marido, comumente o marxismo, desde a sua origem, ao dizer que o modelo bíblico de casamento e de família, por ser patriarcal, é opressivo à esposa, é opressão de gênero. E a sociedade precisa se livrar, diz o marxismo, desse modelo de casamento e de família. O que a Bíblia ensina é que o casal
Os dois, esposo e esposa, têm que viver em servidão, ou seja, como escravos. Escravos do casamento, e não um sendo escravo do outro. É isto que o apóstolo Paulo ensina quando diz de doulotai. Paulo ensina que o casamento é uma escravidão em três sentidos. Primeiro, é para a vida inteira. Segundo, não pode ter relação sexual fora do casamento. E terceiro, não podem se separar. Se houver separação, não podem os cônjuges contrair outro casamento. Nesse sentido, Paulo chama o casamento de escravidão. Você não gosta do modelo bíblico de casamento, mas é assim que Deus fez. Este modelo bíblico de casamento, instituído por Deus, é o modelo mais sábio, mais justo e mais perfeito que existe. Quem tiver condições de absorver este ensino bíblico, que absorva, mas é assim que é. É desta maneira que Deus instituiu o casamento. A sociedade progressista, essa sociedade moderna, reprova este modelo bíblico de casamento com todas as suas forças. Ela cria a ditadura do politicamente correto para nos proibir de ensinar, e também ela até cria leis que nos criminaliza ao ensinar. O apóstolo Paulo ensina que no capítulo 15 que tanto o marido quanto a esposa são escravos do casamento. O marido não tem autoridade nem legitimidade bíblica para oprimir a esposa, e nem a esposa tem autoridade e legitimidade bíblica para oprimir o marido, mas ambos têm a obrigação de se submeterem ao casamento para a vida inteira, com fidelidade conjugal e sem imoralidade sexual e sem o divórcio. O casamento é a instituição de Deus acima dos cônjuges e ambos devem sujeição a esta instituição. Enquanto o marxismo se coloca em oposição ao modelo bíblico patriarcal de casamento e de família, as doutrinas progressistas são odientas e em oposição à instituição do casamento deixado desde o princípio da criação por Deus. O marxismo é contra o modelo patriarcal de casamento e o progressismo é contra a própria instituição chamada casamento. Quarto ponto que Paulo ensina neste texto: porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? 1 Coríntios capítulo 7, verso 16. Você não sabe se a sua vida piedosa diante de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai levar o seu cônjuge à conversão do Evangelho. Então, se ele quer ir embora, aproveite a oportunidade para ficar livre da escravidão do jugo desigual. Lá no verso 21, Paulo fala isto. Contudo, ciente que não poderá contrair outro casamento, mesmo se o seu cônjuge não convertido abandone você, não queira continuar casado com você porque você se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, ainda assim você não poderá se casar com outro, terá que seguir a vida solteiro, né, ou solteira diante de Deus. A doutrina bíblica ensinada pelo apóstolo Paulo sobre jugo igual no casamento é tão imprescindível que, se tiver oportunidade de ficar livre, é bom que aproveite lá no versículo 21. Então, caso o cônjuge que não é convertido ao Evangelho de Jesus Cristo decida se separar, o cônjuge que ficou pode contrair matrimônio com outra pessoa? No verso 11, Paulo ensina que não, deve continuar sem se casar. Os pastores progressistas e os cristãos modernos
invalidam estes ensinos bíblicos, dizendo que o apóstolo Paulo escreve não é palavra de Deus inspirada. Alguns dizem que o apóstolo Paulo dá um tiro no pé ao ensinar estas coisas. Tiro no pé é uma expressão que quer dizer algo que foi feito ou planejado pensando que ia se dar bem, ao executar, acabou se dando mal. Tiro no pé, quem verdadeiramente dá, são os cristãos modernos e os pastores progressistas que não aceitam o ensino bíblico do apóstolo Paulo como palavra de Deus absoluta, como padrão divino de casamento. Estes sim se darão muito mal no final das contas. Compartilha este vídeo em suas redes sociais, compartilha muito, manda para aquelas pessoas que estão precisando ouvir esta palavra. Confere se a sua inscrição está ok, deixa o sininho marcado na opção para receber todos os vídeos. Se você deixa a opção marcada, o YouTube vai avisar você quando eu colocar vídeo novo na plataforma. Deixa aqui embaixo um alô para mim e também marca aí o gostei no vídeo. Valeu, que Deus abençoe você e toda a sua família.